Bom, meus amigos, nesse segundo vídeo vamos continuar falando sobre Mashiach ben Yosef. Foi esta a convicção colhida dos antigos escritos judaicos que o futuro Messias ben José, ou Mashiach ben Yosef, era para vir ao mesmo tempo do retorno de Elias, o profeta Elias, eu quero dizer. Uma tradição se centraliza em torno de Elias, restaurando a vida do Messias, ou Mashiach ben José, onde ele se juntaria à fuga com outros para o deserto. Ele permaneceria lá até se juntar ao Messias, que iniciará seu trabalho de redenção. O papel de José, ou de José, seria em trazer a destruição dos reinos da iniquidade. Isso se refere às bênçãos originais dadas por Jacó para seus filhos. Lembra de Jacó? Que teve 12 filhos que eram Israel. De fato, Gimbert nos lembra que Jacó está contrastando seus filhos com os animais, retornando ao arquétipo de relacioná-los a certas características como eles associavam com seus futuros chamados. Jacó chamou Benjamim de um lobo, Judá de um leão e José de um boi. Mas por qual propósito? Aponta para os três reinos conhecidos como o reino do lobo, o reino do leão e o reino do boi, o destino dos quais eram e serão selados pelos descendentes de seus três filhos. Babilônia, por exemplo, Babilônia, que era o reino do leão, caiu pelas mãos de Daniel, do profeta Daniel, da tribo de Judá. Daniel era da tribo de Judá. Média, o reino de Média, o lobo encontrou seu mestre no benjamita Mordecai. E o boi José subjugará a besta com chifre, o reino da iniquidade, antes do tempo messiânico. Deveríamos lembrá-lo de que a antiga tradição judaica sobre o papel do Mashiach ben Yosef centraliza-se em torno de um dos principais pontos em foco: coligação de Israel nos últimos dias. Ele é para ser alguém que designa e restaura a verdadeira adoração em templos. Retorno de Judá, a Palestina, reconstrução da cidade de Jerusalém, reconstrução da cidade de Jerusalém, como se relaciona com a construção daquele templo, retornando a Jerusalém e reconstrução do templo naquela cidade e também a realização do retorno das 10 tribos. Tudo isso é destinado a acontecer antes da vinda do Mashiach ben Davi, que os judeus esperam. Os judeus acreditam que o Mashiach ben José, ou Mashiach ben Yosef, está sempre ligado ao trabalho nos últimos dias de Elias, que é um precursor do Messias. Eles acham que Elias é o precursor do Messias. Elias é responsável pela missão de ordenar a vinda dos tempos corretamente e restaurar as tribos de Jacó. É a crença dos judeus que quando Elias vier, ele retificará tudo concernente às leis e interpretação bíblica, durante o qual ele será envolvido com a correção de todo o registro genealógico. Muitas escrituras judaicas gostam de conectar o antigo profeta judeu com o futuro Mashiach ben Yosef. No Antigo Testamento, a mãe de José, Raquel, profetiza sobre a progênie de seu filho e acreditava que José seria o ancestral do Messias efraimita, que se levantaria no final dos dias, onde ele apareceria como o Messias ben Yosef. Tão difundido eram essas crenças, as antigas crenças entre os judeus, que um dos principais eruditos do Antigo Testamento, dos dias de hoje, de todos os tempos, devotou grande parte de sua vida adulta estudando a lenda do Mashiach ben Yosef. Ele é considerado uma das maiores autoridades nas antigas tradições judaicas. Dr. Joseph Klausner era professor de hebraico. Joseph Klausner era professor de hebraico e do Antigo Testamento
na Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele é autor de muitos livros lidos. Um dos seus escritos mais significantes foi o clássico A Ideia Messiânica em Israel. Tão importante era este tema do Messias Mashiach ben Yosef, da história judaica, que o Dr. Klausner devotou um capítulo inteiro a ela nesse estudo. Seu motivo era bem interessante. Quando o Dr. Klausner pesquisava o assunto, havia algo que aborrecia o Dr. Klausner. Ele descobriu que, de fato, a tradição da vinda do Mashiach ben Yosef era tão completamente estabelecida entre os eruditos judeus, mas, para a surpresa dele, não havia referência a isto no Talmud, nas escrituras judaicas, ou nas escrituras hebraicas. Dr. Coulson diz: o Talmud, a Midrash e o Targum, todos fazem referência à tradição, mas estes, isso é, o Talmud, o Midrash, o Targum, obviamente são meros comentários rabínicos, e ao invés das próprias escrituras, não são escrituras. Então não tem como saber. O que tornava isso ainda mais integrante para o Dr. Klausner era que a tradição do Mashiach ben Yosef é mais zelosa entre os samaritanos do que a dos judeus em manter viva a predição do futuro profeta. Os samaritanos eram um diminuto grupo remanescente que foi bem sucedido em escapar do assédio dos assírios em 721 a.C. Eles permaneceram atrás, enquanto grande parte do resto de Israel foi levada para a Mesopotâmia. Dr. Coulson nos lembra que essa antiga tradição messiânica, abre aspas, se estende a um período que era bem anterior ao Talmud. De acordo com o sumário compilado pelo Dr. Klausner, o zelo dos samaritanos em preservar esta antiga crença pode ser resumido desta maneira, 2 pontos. Primeiro, os samaritanos diziam que o futuro Messias, o Mashiach ben Yosef, seria descendente de José através de Efraim. Os samaritanos falavam isso. Ele nota que eles algumas vezes referem a ele como filho de Efraim, o Mashiach ben Yosef. 2, que ele seria chamado Tel. Tel significando o restaurador, entre aspas. Aquele que restaura, entre aspas. Ou aquele que causa o retorno, entre aspas. 3, suas crenças eram de que ele chamaria o povo ao arrependimento enquanto trazia de volta melhores dias para Israel. 4, os samaritanos diziam que este futuro José, o Mashiach ben Yosef, restauraria em todo lugar a verdadeira lei e sua validade anterior, e converteria todas as pessoas, especialmente os judeus, à religião samaritana, que para eles era a efraimita. Essa tradição tem ido mais longe do que outros têm dito a respeito desse futuro profeta. Tem ido muito mais. William Bowsett descobriu que ele, além de tudo, iniciará a restauração das 10 tribos em suas próprias terras, esse Mashiach ben Yosef. Existe um dos mais interessantes perspectivas que o Dr. Klausner confirma, centraliza-se em torno desse futuro José, ou José, que é contígua com a profecia de Ezequiel 37, e as tribos de José e Judá. Como já mencionado, era também da opinião do Dr. Klausner, que o profeta Elias apareceria nos últimos dias, nos dias do restaurador ben Yosef. Ele apareceria nesses dias. Tão enraizada era essa tradição judaica e samaritana, que a dissertação doutoral, o doutorado que ele fez, que o Dr. Klausner fez na Universidade de Heidelberg, continha referências e mais referências sobre o antecipado profeta. E essa universidade publicou essa tese em 1904. Outros judeus eruditos têm também escrito com referência a este futuro profeta dos últimos dias. Dr. Julius Ely Griston diz que esse futuro restaurador, incluirá o ajustamento de todos os assuntos da lei
e interpretação bíblica. A correção de todos os registros genealógicos que se tornaram confusos no curso do tempo. A morte de Samuel, Satanás, o autor base de todo o mal, e a realização de 7 milagres. Ele especialmente será o instrumento em trazer Israel ao genuíno arrependimento, em estabelecer paz entre todas as classes e tornar o coração dos pais e filhos um ao outro. Outros historiadores judeus têm dito que Mashiach ben Yosef seria responsável pela coligação dos índios aqui nas Américas. Como já mencionado em um capítulo prévio, o Rabi Manassés, judeu holandês, propôs em 1644. Esse rabino é o Rabi Manassés, judeu holandês. Ele propôs no ano de 1644 tal teoria, onde ele entrevistou o explorador. Esse Rabi Manassés, judeu holandês, entrevistou o explorador judeu Antônio de Montesinos. Antônio de Montesinos era um explorador judeu. É um levita de Arão. De Montesinos, que era um levita, tinha acabado de retornar de uma extensa viagem nos Andes peruanos. O que ele aprendeu lá? Que os nativos lá no Peru recitavam o Shema. E que eles diziam que eles eram descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, e que observavam a fé judaica. O Shema, o que é o Shema? Uma afirmação do judaísmo. É uma declaração da fé em um só Deus, ou de um só Deus. Todo judeu conhece o Shema. A obrigação de recitar o Shema é separada da obrigação de orar, e um judeu é obrigado a dizer Shema de manhã e à noite. Como está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 7, que fala sobre o Shema. O professor Manassés averigou que esses poderiam ser remanescentes das tribos. Como eles sabem o Shema e que eles vieram de Israel? Só podem ser os remanescentes das 10 tribos. O Rabino Léo Silver, após investigar as observações de Manassés, escreveu que, na restauração que se aproxima, esses filhos de longe, Isaías 43:6 fala dos filhos de longe, serão ajuntados das ilhas do mar. Isaías 11:11. Isto é exatamente o que a igreja mórmon, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, acredita na medida em que se relaciona com os nativos e seus ancestrais que vivem no hemisfério oeste. A ideia do envolvimento do Mashiach ben Yosef com a coligação de Israel apareceu várias vezes vezes durante a história judaica. Em antigos círculos rabínicos, o conceito em que Deuteronômio 33:17 foi interpretado como mencionado antes, foi apresentar a vinda do Mashiach e o futuro Elias. Dr. Klausner interpreta esta passagem como descendente do antigo José, o José do Egito, né, esse antigo José, que ajuntaria Israel. Esse descendente seria José Smith, dos confins da terra. Ele ajuntaria Israel. É interessante que muitos líderes primitivos da igreja Sud, muitos, olham para esta passagem como tendo algo a ver com o chamado de José Smith, sabiam? Nos últimos dias. José Smith também fala que a morte do Mashiach ben Yosef centraliza-se no falecimento de um mártir. O antigo texto judeu, Baraitot de Zacarias 12:10, menciona que sua morte seria causada por alguém sendo perfurado, entre aspas. E José Smith foi perfurado por balas. Sabiam? O nome de José Smith em hebraico significa aquele que junta, entre aspas, ou Deus ajunta, entre aspas. Você sabe qual era o nome de Hiram Smith, irmão de Joseph? Significava aquele que exalta seu irmão, entre aspas. A profecia tem sido cumprida, até mesmo no detalhe de sua morte engendrada no fato de José Smith ter sido perfurado por balas. José Smith seria o tão esperado Mashiach.
o tão esperado restaurador dos últimos dias. Ele cumpriu essa profecia que os judeus falam de dois Messias, o Mashiach ben Davi e o Mashiach ben Yosef. O que vocês acham? Eu quero que vocês pensem sobre isso. Obrigado. Espero que vocês entendam, hein?